Olá, tudo bem? Eu quero lhe agradecer pela sua audiência aqui no programa Alta Performance. No nosso último encontro, nós falamos a respeito de foco. E hoje, nós vamos falar a respeito de um dos recursos que é muito importante quando a gente quer performar bem, quando a gente quer performar no nosso melhor, especialmente quando a gente vai enfrentar algum desafio. E a gente precisa de estar no nosso melhor estado, a gente precisa dos nossos melhores recursos. E um desses recursos que é muito importante é a alimentação. E se soubermos usar a alimentação de uma maneira adequada, ela pode se tornar um ótimo aliado. Do contrário, nós podemos perder um bom recurso e diminuir a disposição e a energia para enfrentar esses desafios. E, na verdade, não adianta muito a gente treinar para determinado campeonato, por exemplo, ou se programar-se para uma palestra e não ter, no momento do evento, você não ter energia para desempenhar bem, para estar com a mente aguçada, para estar com disposição para treinar, para lutar bem. Então, a alimentação ela pode ser um ótimo medicamento se ela souber ser utilizada. Por isso, hoje, eu tenho aqui nos estúdios da VMV-TV, do programa Alta Performance, um campeão de karatê, uma pessoa de alto rendimento, campeão de karatê de kickboxing, foi da seleção brasileira de karatê de kickboxing, ainda continua competindo, além da carreira acadêmica que ele tem, do trabalho, que é o Gustavo Vanderbroek. E temos também aqui um especialista em alimentação anti-inflamatória, que vai falar para a gente tudo que a gente precisa saber para melhorar a nossa performance, melhorar a nossa qualidade de vida. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos estúdios do programa vocês dois. Obrigada, Leandro, pela presença. Valeu, Gugu. Obrigada pela presença. Pois é. E aí, como é que vocês estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Ótimo, né? Eu queria começar essa nossa conversa, primeiro agradecendo a vocês, né, pela presença, convidando você que está assistindo a mandar perguntas pelo chat para que o Leandro possa tirar as dúvidas, para que o Gustavo possa contar da experiência dele, né, depois que ele passou a adotar determinada dieta. E convidar você que está assistindo também no Facebook para enviar as suas perguntas para ficar mais, né, sintonizado com o que você precisa fazer para desempenhar no seu melhor estado. Então, eu queria, o Leandro, primeiro perguntar para você, você tem um trabalho na Zone Diet, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, dessa representação, né, por que o Zone Diet, né? Por que esse nome? Ok. Bom, é um prazer estar aqui. Mais uma vez agradeço o convite, é um prazer estar com você, com o Gustavo, e eu espero que a gente consiga ajudar o público que está assistindo a tirar suas dúvidas a respeito de como melhorar o seu desempenho no seu dia a dia ou para um exercício físico, utilizando a alimentação como uma ferramenta para isso. Zone Diet é uma dieta criada, foi desenvolvida por um cientista norte-americano chamado Dr. Barry Sears, onde ao invés dele se preocupar com os tipos de nutrientes que você estava ingerindo e os cálculos que você precisava para daqueles nutrientes específicos que sua célula precisa, a preocupação do Dr. Barry Sears sempre foi como que o teu corpo reage quando você come certos tipos de alimento e como manter essas reações químicas equilibradas no teu organismo para melhorar o desempenho do funcionamento do teu organismo. Então, a Zone Diet, a primeira publicação dela foi em 1995, hoje a gente tem mais de 40 artigos científicos publicados sobre a eficácia dela, não só no tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes, a gente também tem no tratamento de doenças neurodegenerativas, mas até mesmo no aumento do desempenho esportivo, com resultados práticos com atletas no mundo inteiro, como o próprio Gustavo que está aqui conosco hoje. E basicamente o objetivo da dieta é equilibrar seus hormônios, resolver a inflamação gerada no teu organismo, seja por um exercício físico, ou seja pelos fatores ambientais que a gente enfrenta no nosso dia a dia,
e, de preferência, promover a sua saúde para que você tenha bem-estar, né, e consiga controlar o peso, consiga ter uma melhor qualidade de vida, dormir melhor para a sua vida toda, né? A gente estava conversando um pouco antes, falando a respeito da importância da alimentação. E algumas pessoas usam determinados alimentos que podem estar prejudicando elas, né? A qualidade do alimento, o tipo de alimento, o tipo de gordura que está ingerindo. E eu queria que você falasse um pouco, então, dessa importância da alimentação para uma vida saudável. A alimentação, ela regula todo o processo bioquímico celular seu. Todos os hormônios do teu organismo, para não dizer todos, praticamente todos os hormônios do nosso organismo sofrem interferência e influência da nossa alimentação, da nossa dieta no nosso dia a dia. E não é um alimento específico que vai te trazer uma série de benefícios, ou um alimento específico vai te trazer uma série de transtornos. É a forma como você combina esses alimentos que vai te proporcionar você atingir esse estado otimizado de funcionamento do teu organismo. Então, quando a gente pensa em desempenho, quando a gente pensa em performance, a gente está pensando em fazer cada uma das nossas células para aquela atividade que a gente vai direcionar, que elas trabalhem de forma harmoniosa, e esse controle é feito através de hormônios. Os hormônios são os comunicadores internos do nosso organismo, e quando esses hormônios estão equilibrados, ele faz com que essas células funcionem também de forma otimizada. Como a alimentação interfere na produção desses hormônios, se você utilizar a alimentação de forma inteligente, combinando os alimentos de forma inteligente, você consegue fazer com que os hormônios do teu corpo funcionem de forma mais equilibrada para que o funcionamento dessas células seja desempenhado ao seu máximo. Então, né? tem uma reação química, né? Cada alimento e a combinação desses alimentos vai gerar uma reação química que vai influenciar todo o funcionamento das células. Sim, é lógico que existem alimentos que são terríveis para esse equilíbrio e causam verdadeiros desequilíbrios e disrupturas hormonais. Né? Quais são esses alimentos? A lista é grande. A lista é grande. Fala de alguns mais conhecidos aí. A gente pode, vamos lá, a gente pode começar falando, por exemplo, de alimentos que têm potencial inflamatório bastante expressivo. Né? São eles aquelas gorduras principalmente ricas em um tipo de estrutura mais popularmente conhecida como ômega 6, elas são altamente inflamatórias, elas são fundamentais à vida, só que o problema é que elas são muito abundantes na alimentação moderna e o ser humano atualmente tem consumido elas em excesso. São coisas como óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, margarina, gema de ovo, carnes muito gordas, vísceras de animais. São alimentos que têm uma tendência a aumentar hormônios inflamatórios no teu organismo de forma muito alta. E para você contrabalançar isso com outras gorduras que são saudáveis é um desafio e tanto. Então esses são, por exemplo, alimentos que causam bastante distúrbios. Existem alguns outros alimentos, não são bem considerados alimentos, mas são substâncias utilizadas na alimentação atualmente, como é o caso de adoçantes artificiais, né, edulcorantes artificiais, que também interferem na forma como teus hormônios se comunicam com as tuas células, principalmente quando você faz uso prolongado desses adoçantes. Então, assim, se a gente for citar químicos, inclusive... Estévia entra nessa lista, não? A estévia não entra, assim como alguns outros adoçantes naturais não entram, mas a boa parte dos adoçantes, como aspartame, ciclamato, sucralose, acesulfame de potássio, eles são conhecidos disruptores hormonais. Né? A estévia ela não entra nessa classificação. A estévia, por já anos de estudos que a gente tem publicado a respeito dela, você não tem esses efeitos negativos que os adoçantes artificiais ocasionam. A estévia é um chá de uma planta, né, chamada estévia rebaldiana, enquanto esses outros adoçantes são estruturas químicas desenvolvidas em laboratório, também muitas das vezes a partir de plantas, como a sucralose é feita a partir da cana-de-açúcar, mas que você precisa fazer uma modificação química dessa molécula para que você consiga ter o efeito adoçante que você busca nessa molécula. Né? Então, todos os adoçantes com aspartame, então, eles devem ser descartados, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Aspartame então, é uma nada sigla. de aspartame é uma sigla, né? Aspartame é uma sigla de ácido aspartico e metanol. Metanol é um álcool que uma colher de chá desse álcool te mata em 6 horas. Né? Então, assim, você quando digere o aspartame, você vai quebrar isso em ácido aspartico, que é um aminoácido abundante na natureza. O problema é o metanol que tem nele. O metanol aumenta a produção de formaldeídos dentro das células, e isso causa uma destruição da célula de dentro para fora. Então é uma péssima ideia utilizar aspartame. E aspartame é só um deles, não é... Não é o único, né? Tem vários outros, né?
Então, assim, olha, gente, dos adoçantes só estévia. Não é nem adoçante estévia, né? Quer dizer, é um adoçante, porque adoça, É um né? adoçante, é um edulcorante, né? É edulcorante. Natural, ao contrário de outros que são artificiais, né? Então, você falou assim que esses alimentos inflamam o organismo. E assim, só para a gente entender mais, o que significa inflamar o organismo? E por que isso é tão ruim? A inflamação não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, a inflamação é É uma essencial à reação vida. do organismo, né? Isso. A inflamação é uma reação do teu organismo contra um agente externo. Normalmente esse agente externo é o mais comum, né? A gente chama da inflamação clássica aguda. Ela pode ser uma inflamação causada por uma infecção, pode ser viral, bacteriana, protozoária, que aí a lista é grande, e pode ser por uma lesão. Essa lesão pode ser desde uma pancada que você deu na sua canela na quina de uma mesa ao sair de casa, até mesmo o estresse que você sofre no seu dia a dia. Esse estresse produz radicais livres e você causa o chamado estresse oxidativo, que destrói as suas células. Isso também gera processos inflamatórios no teu organismo. Então, a lista de eventos que podem ocasionar essas respostas inflamatórias do teu organismo é gigantesca. E está tudo bem com a inflamação, desde que o teu corpo tenha capacidade de gerar resolução dessa inflamação. A inflamação ela é basicamente um evento dividido em duas fases: o evento inflamatório inicial e o evento pró-resolutivo consecutivo a essa inflamação. A inflamação é a defesa, é importante. O problema é quando essa inflamação entra, ela acontece e não sai mais do teu organismo. É ali onde a inflamação se torna crônica e você desenvolve diversas doenças, como diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas. O Alzheimer, né, que é uma das demências que mais vem assolando a população mundial, também tem muito fundo inflamatório. Então a alimentação ela exerce um papel principalmente em não deixar esse processo inflamatório ser muito exacerbado, e ele exerce um papel fundamental na produção dos hormônios de pró-resolução. São chamados de resolvinas, protectinas e maresinas, que são hormônios recentemente descobertos, pouco ainda explorados na literatura científica, mas são hormônios que eles têm a responsabilidade de diminuir o processo inflamatório e restaurar o equilíbrio daquele tecido, daquelas células que foram destruídas pelo processo inflamatório. Então a inflamação em si não é ruim. O ruim é quando você não consegue gerar resolução dessa inflamação. E a única maneira de você gerar resolução da inflamação, ainda conhecido pela medicina, pela ciência, é através da alimentação. Não tem medicação capaz de realizar isso. Então, uma boa alimentação pode eliminar todo esse processo excessivo de inflamação que é prejudicial, né? Não é eliminar o processo de inflamação, mas resolver esse processo de inflamação. Porque se você eliminar a inflamação, você não tem defesa imunitária. Eliminar esse excesso, né? Sim, eliminar o excesso, o doentio, né? O crônico que está causando o dano. Sim, você consegue eliminar o excesso com medicação anti-inflamatória, por exemplo. Tá? Mas a medicação anti-inflamatória não é capaz de aumentar a resolução, que é a fase da inflamação que regenera as células que foram destruídas. Sim, mais do que eliminar, você tem que, na verdade, você tem que regenerar o que foi destruído pelo processo inflamatório. E aí é onde a alimentação... criar condições para o organismo se recuperar restabelecer também, né? daquele processo. E isso é um papel fundamental da alimentação, é nessa segunda fase. Não tanto só em combater a inflamação excessiva, mas em restaurar o funcionamento das células que foram destruídas por esse processo inflamatório. A gente, então, quando a gente tem uma alimentação que é adequada, que consegue resolver essa questão, que é saudável, a gente consegue ter melhores resultados, né? Essa acho que é a experiência do campeão aqui, Gustavo Vanderbroek, que eu gostaria que falasse um pouco da experiência dele. O Gustavo, ele é campeão de karatê, de kickboxing, corre, faz maratona, não é, Gustavo? Musculação e além de estudar, trabalhar, tem uma vida bem ativa, né? Então precisa de muita energia. Eu queria que você falasse para a gente como é que foi a sua experiência. Primeiro, como é que era a sua experiência antes, se você sentia que precisava de mais energia, e como é que foi depois que mudou a sua alimentação. Então, Carla, no começo, a gente mais novo, a gente não se preocupa com isso, né? A gente tem energia de sobra, não se machuca muito. E em 2004 eu comecei, para não tomar remédio, eu busquei a nutrição. Meu colesterol, ele começou a aumentar a taxa dele. E como a gente depende de peso, né, para a competição, eu tinha que manter ali meus 84 quilos.
Então eu busquei a primeira nutrição com base nisso e vi resultado. Baixou um pouquinho o meu colesterol, eu consegui manter o peso, mas ao longo do tempo, com todos os exames que eu fazia periódicos lá do serviço, sempre constatava um aumento, né? Cada ano meu colesterol aumentava um pouquinho e isso foi me preocupando. Aí, com aquela nutrição, eu seguia a dieta, mas sem me importar o que eu estava comendo. Mas além disso daí, antes de você seguia a dieta que mudou, ou você está falando da antiga dieta Não, da ainda? antiga. Da antiga dieta. Ah, tá bem. Então eu seguia aquela dieta sem me preocupar o que aquele alimento fazia com o meu corpo, era só a quantidade que eu ingeria ali e não tinha noção. Quando chegava final de semana você podia fugir um pouco da dieta, então eu ingeria qualquer tipo de alimento sem nenhuma preocupação. A minha taxa de colesterol foi aumentando e foi quando eu comecei a entrar em competições mais duras, né? Eu comecei a querer subir no ringue, que aí você busca o nocaute e Vai ter precisa que ter mais de força. né? Mais potência. Então, eu nessa época, eu estava competindo já há uns 4 anos e também não estava tendo resultado. Eu estava tendo resultado, eu conseguia chegar a todas as finais de campeonatos que eu fui, mas eu não passava para o pódio mais alto, eu não conseguia pegar a medalha de ouro. Isso foi me frustrando. Eu tive uma conversa com o nosso amigo Caio, e o Caio, pedi ajuda para ele, falei, Caio, eu quero conquistar a medalha de ouro, faz tempo que eu não pego essa medalha, o que eu posso fazer? Ele falou, Gustavo, olha, a gente já envelheceu um pouquinho mais, você já está com mais obrigações, a gente não tem aquele tempo livre para treinar, então deixa eu falar para você tem que se dedicar. Então a sua dedicação, você vai procurar um nutricionista esportivo, você vai tentar nos seus horários de folga aí treinar um pouquinho mais e ponha na cabeça, para você atingir o resultado, você vai ter que ser profissional. Mesmo a gente competindo amador, você tem que ter uma cabeça de profissional. Aí foi quando eu conheci o Leandro, através do meu primo. Mas eu queria que você falasse assim da energia. Você Então, sentia mais cansado durante o treino? Passei a sentir mais cansado e não via resultado. Eu atingi um resultado e não conseguia passar dele. Eu já estava fazendo musculação, não conseguia crescer mais, não conseguia sentir força. Me sentia muito desgastado, né, com tanto de treinamento. Você via lá que o seu corpo estava desgastado, você não conseguia recuperar também as lesões, as distensões que você tinha. Então eu estava querendo buscar algo que pudesse suprir essa necessidade que eu estava tendo. Aí quando eu comecei o meu tratamento com o Leandro ele me explicou qual que era a importância dos alimentos para esse equilíbrio hormonal. E foi me passando os alimentos que eu poderia ingerir de qualidade, que poderia aquele alimento me trazer mais força, trazer mais nutrição e trazer mais energia para o meu corpo. E foi quando, no começo assim é difícil você manter a regra, né? Porque eu comia arroz, feijão, macarrão, e aquilo você cria uma ideia que te dá força, né? Você precisa daquilo. E eu estava levantando muito peso na época, e quando eu fiz a dieta do Leandro, eu falei, peraí, eu estou comendo aqui arroz, feijão, macarrão, bastante carne, E não estou conseguindo levantar. Não, eu sei que eu dou conta, mas eu não conseguia passar daquele... daquela quantidade, né, de peso, não conseguia aumentar. Daquela massa muscular que eu tinha adquirido, sim, eu não sim, passava dela. E aí o Leandro me passou uma alimentação mais à base de verduras, legumes, pouca carne, você comer no horário certo, né? E no começo eu falei, Leandro, eu não vou dar conta, que eu pego pesado na academia. No começo tem o lado psicológico, que você acredita que, né? Então, meu rendimento na primeira semana caiu um pouquinho, mas depois eu fui me adaptando, fui me acostumando, e aí que eu fui vendo o resultado. Aí o resultado veio em seguida disso, que eu passei a ter mais disposição para os treinos, eu passei a ter mais força, eu passei a ter mais disciplina, porque a alimentação que eu ingeria, eu não treinava a semana toda, chegava no final de semana, vou comer uma pizza, porque eu já sabia que aquilo ia me fazer mal. Então você começa a ter outra cabeça em relação aos alimentos. Você procura consumir os alimentos que vão te trazer benefício. E sem dúvida nenhuma, eu vejo na academia hoje,
tem pessoas que malham muito mais que eu, pegam muito mais peso que eu, mas não seguem uma dieta. E você vê que elas ficam estagnadas, elas não crescem. E se você conciliar a sua disciplina de malhação mais a dieta, você com certeza vai conseguir um resultado muito mais satisfatório em pouco tempo. Que ótimo. Então você sentiu bem mais eu energia, tive, bem mais Eu tive disposição. muito ganho. E além disso, quando você trabalha a cabeça para uma nutrição melhor, parece que aquilo te dá muito mais... ele vai te colocar numa direção certa que você vai adquirir muito mais disciplina. Então você cresce sua disciplina também com os treinos e em tudo, em geral. Legal, bacana. A gente... vocês podem mandar perguntas aí para o doutor para o doutor Leandro responder. E eu não estou conseguindo rodar, esse telefone às vezes trava. Estou conseguindo aqui rodar. Você pode mandar também pergunta pelo chat. E eu recebi acrescentando, Carla, uma coisa, né, que o primeiro objetivo foi baixar essa minha taxa de colesterol sem usar remédio. Com o Leandro eu consegui. Baixou a taxa Eu já de estava colesterol. lá nos 280, 290, eu consegui baixar para 220. Aí quando o Leandro me explicou, Gustavo, olha, não é só o colesterol ruim que vai estabelecer aqui se você está bem ou mal. Você tem um conjunto de colesterol no corpo que você vai ter que fazer a média dentro dele. Você pode ter o ruim muito alto, mas você pode ter o bom também muito alto. Então, na média, isso aí não vai te prejudicar. Aí E eu aumentou consegui o bom, também então. atingir esse resultado. sim. Aumentou o bom e reduziu o Diminuiu ruim. o ruim. Que ótimo. Leandro, a Marta perguntou aqui se é uma boa ideia a dieta intermitente. Se é e se não é, eu não sei nem como é que funciona muito, acho que tem que ficar um tempo em jejum, né? Dieta de jejum intermitente tem algumas maneiras de você praticar, né? Então, o mais comum aqui no Brasil é basicamente pula o teu café da manhã, come da hora do almoço até o jantar, feito um glutão e depois para de comer, né? E existem outras maneiras de praticar, nos Estados Unidos também é muito feito outro que você passa um dia inteiro comendo feito um glutão e passa 2 dias em jejum, né? Então, assim, tem maneiras formas. Então, basicamente, você come por 8 horas e fica 16 horas sem se alimentar. Ou você come por um dia e fica 2 dias sem comer, né? Mas no dia que você come, né? Come bem mesmo, né? Quer dizer, come bem não, come muito, né? Muito. Come à vontade. É um modismo, né? Assim, a verdade é que estudos científicos sobre jejum intermitente são extremamente desanimadores para quem tenta pesquisar nessa área, porque o estudo mais longo sobre jejum intermitente foi publicado em março do ano passado, em março de 2017, e foi bastante desanimador o resultado, porque em termos de tudo aquilo que é alegado, que você consegue perder peso de forma mais eficaz, você perde muito mais peso do que numa dieta de, por exemplo, só de restrição calórica, que essa é a principal alegação deles, o estudo não mostrou nenhuma diferença entre você fazer restrição calórica e você fazer jejum intermitente. Jejum intermitente nada mais é do que uma maneira de você restringir calorias. Por mais que você fale, vou comer por 8 horas, vou ficar 16 horas sem comer, nessas 8 horas que você vai se decidir a comer, você não vive para aquilo. Você não vai conseguir comer uma quantidade muito grande de alimentos no período de 8 horas. Primeiro, por uma limitação física do teu estômago. Segundo, porque normalmente você não vai ficar, né, da hora do almoço à hora do jantar só se dedicando a comer. Né? Então você acaba restringindo calorias com isso. Quando você restringe calorias, naturalmente, se você tiver com metabolismo normal, você vai acabar perdendo peso. Mas esse estudo foi publicado, foi o estudo mais longo feito com jejum intermitente, durou 6 meses e não mostrou diferença entre perda de peso restringindo calorias numa dieta simples de contagem de calorias ou fazer jejum intermitente, o resultado foi o mesmo. Na verdade, o jejum intermitente teve um problema que o índice de desistência da dieta de jejum intermitente foi 30% maior do que numa simples restrição calórica, ou seja, as pessoas tiveram mais dificuldade em seguir uma dieta onde você faz essa alternância do que comer pequenas porções ao longo do dia. A outra alegação que se faz a respeito do jejum intermitente é de que ele geraria o jejum em si, até por causa de um prêmio Nobel de Medicina que foi concedido agora muito recentemente por uma pesquisa feita com jejum em células de levedura, utilizou-se isso como um argumento que nos seres humanos a gente teria o mesmo benefício, né? Que seria o benefício de uma longevidade maior, que você viveria mais tempo e etc. Na verdade, o estudo de longevidade, que é a gerontologia, né, fiz inclusive mestrado nessa área,
ele é muito mais aprofundado do que se imagina, né? Então, é um estudo que começou na década de 60, é um estudo muito sério, mas existem muitas pessoas que acham que vão encontrar fórmulas da juventude dessa maneira e não é bem isso. O que faz com que a gente consiga gerar uma renovação das nossas células, principalmente a renovação das nossas mitocôndrias, que é o principal alvo desse estudo, não é necessariamente o jejum, mas a restrição calórica. Restrição calórica é uma das maneiras mais eficazes em estudos desde a década de 60, a gente tem comprovação disso. É uma das maneiras mais eficazes de você melhorar o funcionamento das suas células. Você, quando restringe calorias, você aumenta a atividade de um fator de transcrição genética chamado de AMP quinase, que ele aumenta a atividade celular da renovação dessas mitocôndrias, e isso também é feito através do consumo de polifenóis da dieta do paciente. Polifenóis é o que a gente encontra, como o Gustavo falou, em muitos legumes, em verduras, em frutas, principalmente aquelas que têm cor. Tudo que dá cor aos alimentos são polifenóis. E eles têm uma capacidade fenomenal de aumentar a atividade dessa enzima pequinase, sem você necessariamente precisar fazer uma restrição calórica muito expressiva. Então esse é um alimento que é anti-envelhecimento. Seria, com toda certeza, alimentos... são alimentos que, com toda certeza, como muitos estudos já demonstram, existe um estudo muito recentemente publicado que mostra, por exemplo, que uma pessoa que come pelo menos 10 porções de frutas e legumes ao longo do dia, principalmente essas ricas em polifenóis, tem um índice de mortalidade cerca de 30% menor do que pessoas que não têm o hábito de ingerir esses alimentos, né? Então, a gente tem uma gama de formas de você se alimentar bem para promover essa longevidade, para promover essa renovação celular, mas jejum intermitente não é uma dessas formas. Não é uma delas, né? Não, tá certo. A gente tem vários tipos de dietas que são de moda, na verdade, comer só proteína e tudo. Isso tudo vai tirar o equilíbrio, né? Que é a proposta química, né, dos alimentos, né? Quando a pessoa ela está doente com alguma doença, e eu vi um livro falando do óleo de coco. Certo. E óleo de coco é uma médica que utilizou óleo de coco para curar o mal de Alzheimer. E conseguiu, ela lançou o livro que ficou como best-seller no New York Times durante um tempo. A gente está cheio de mosquito aqui, como é que pernilongo aqui, sabe? Você manda aí, Gabriel, um off aqui pra gente que hoje está agressivo, eles estão agressivos. Porque o pastor Caio está viajando, aí acho que eles não se alimentaram de manhã. Então, o alimento, quando a pessoa já tem alguma doença, o alimento pode ser um medicamento nesse sentido, de reduzir algum problema, no caso foi um problema de colesterol, mas um outro problema como mal de Alzheimer. Você falou que não tem alimento mágico, mas o medicamento, mas a gente pode encarar a alimentação dessa maneira também? A gente pode voltar a Hipócrates, né, que é inclusive o juramento da medicina, é um juramento de Hipócrates, né, então, que falava exatamente isso, que para você fazer do seu alimento o seu medicamento, né? E se você encarar a alimentação de forma, não pelos nutrientes que eu estou ingerindo, mas pela forma como eu estou combinando ele para gerar as reações químicas que eu preciso no meu organismo para tratar uma doença, a alimentação se torna um grande aliado aos tratamentos que a gente tem convencionais da medicina. Não estou falando que o paciente deve abandonar tratamentos da medicina, isso nunca deve ser feito, né? Porque existem muitos estudos por trás que mostram o porquê desses tratamentos continuarem a ser feitos. Mas o paciente que se alimenta bem, isso diversos profissionais de saúde, a própria ciência mostra isso, pacientes que se alimentam bem, eles conseguem se recuperar e passar pelo tratamento de forma muito mais rápida e muito mais forte. Seja num tratamento de câncer, seja numa recuperação, por exemplo, de um quadro de diabetes ou até na prevenção dessas doenças ou de um Alzheimer, por exemplo. Dizer que óleo de coco reverte o Alzheimer é muito precipitado. Você utilizar... por mais que ela tenha publicado um livro, isso não significa que existe publicação científica, né? E não existe. Então, assim, você utilizar isso como um parâmetro, você usar um estudo de caso para dizer que você com isso vai conseguir o tratamento para o mal de Alzheimer é muito precipitado. Eu não sei, no caso dela, eu não li o livro, mas é um estudo de caso. Eu não sei se tem outros estudos que, né, não existem. Isso. E assim, existe muita mística a respeito de óleo de coco, né? A grande maioria das místicas que existem a respeito são
grandes besteiras em termos de ciência, porque a gente não tem as comprovações daquilo que são alegados. O que a gente sabe sobre Alzheimer é que Alzheimer é uma doença inflamatória, né? Agora, recentemente, essa semana mesmo, mostrou-se que o desequilíbrio de bactérias do nosso intestino, um estudo bem recente publicado, mostrou que a desregulação de bactérias no nosso intestino causam processos inflamatórios no nosso intestino, que essa inflamação pelo nervo vago aumenta a formação de placas amiloides no córtex cerebral, que é a causa do Alzheimer. Então, a gente sabe que doenças inflamatórias aumentam o risco para demência. Um exemplo disso, o Alzheimer é chamado por muitos cientistas e muitos estudos como o diabetes do cérebro. Alzheimer também é chamado de diabetes tipo 3, né? Por quê? Porque o paciente que tem diabetes, ele tem cerca de 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver o mal de Alzheimer do que o paciente que não tem diabetes. E o diabetes é a mãe das doenças inflamatórias crônicas, né? Quando a gente fala doença inflamatória, a gente está falando de inflamação crônica, é aquela inflamação que não passou pelo processo de resolução que a gente falou no início dessa conversa. Então, o paciente que desenvolveu diabetes, a chance dele desenvolver Alzheimer é triplicada. Então, por isso que se chama, muitas das vezes, de o Alzheimer sendo o diabetes do cérebro, né? A melhor maneira de você combater o Alzheimer, o aparecimento dele, ou se já tem o Alzheimer, você diminuir a aceleração, a evolução da doença, é com uma perspectiva de uma dieta não só anti-inflamatória, mas pró-resolutiva, que aumente os fatores de pró-resolução do nosso organismo. E a melhor maneira de você fazer com que esse processo de regeneração aconteça é através de gorduras ricas em ácido eicosapentaenoico e ácido eicosahexaenoico, que são popularmente conhecidos como ômega 3 de peixe. Ômega 3, gente. Ômega 3 de peixe, essa ômega sim, 3 de peixe. Tem vários estudos publicados positivos em relação a... eu não estou falando de estudo de caso, mas a gente tem vários estudos publicados mostrando benefício em diminuir o aparecimento da doença e inclusive de estabilizar o quadro do Alzheimer, e também o consumo de alimentos ricos em polifenóis que aumentam esse processo de regeneração e restabilização do nível mitocondrial das células através da ativação da MP quinase. Então, uma alimentação rica em frutas ricas em cor, frutas de cor forte, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de morango, mirtilos, uva, amora, né? Uva, kiwi. Não é a fruta que os brasileiros estão acostumados a comer, porque o brasileiro come frutas normalmente sem cor. Abacaxi, banana, né, melão são frutas normalmente mais pálidas que o brasileiro come. A gente tem que ter o hábito de comer frutas mais ricas em cor, legumes de cor mais forte em bastante quantidade, verduras. Especiarias também, agora está muito popular a cúrcuma, né? Mas existem diversas especiarias que podem ser utilizadas. É indicada a cúrcuma também em cápsula? Pode ser feito, mas para que encapsular? Para que encarecer o processo? Você pode tornar a sua alimentação mais gostosa usando ela no preparo dos teus alimentos, né? Então, mas para quem não gosta do sabor, se quiser encapsular é uma possibilidade, mas você tem tanto... porque se você vai comer, por exemplo, carne do tamanho da palma da mão, que é a ideia lá do negócio, eu fico até tendendo a aumentar a palma da mão. Palma da mão, legumes e uma colher de óleo de azeite. Aí você vai botar cúrcuma aqui em cima, Leandro? Não, você pode utilizar, por exemplo, você pode refogar alguns legumes utilizando a cúrcuma e várias outras especiarias e fica uma delícia. Você pode fazer um omelete e adicionar adicionar cúrcuma, que também fica uma delícia. Né? Você tem o açafrão, né? Você tem diversas maneiras de você fazer com diversas especiarias, mas a gente está falando de cúrcuma que é um tipo de polifenol, né? São mais de 8.000 tipos na natureza. Não é um tipo de polifenol que vai resolver o teu problema. É a variedade de polifenóis. Quanto mais polifenóis você utilizar, quanto mais legumes e verduras, mais variedade você tiver, mais benefício você está trazendo, por exemplo, para a tua flora intestinal. Se você regula as tuas bactérias intestinais, você diminui o processo inflamatório que se inicia no intestino e pode, pelo nervo vago, chegar ao teu cérebro. Então, é uma maneira... cuidar do estômago é das estratégias fundamentais para ter saúde. Tem 3 coisas que você precisa cuidar. Você precisa cuidar... 3 coisas que precisamos cuidar. Anotem aí, por favor. Você precisa cuidar do teu cérebro, você precisa cuidar do cérebro, do seu intestino. Do intestino. Isso, e do seu sangue, dos seus marcadores bioquímicos sanguíneos. Se você fizer isso, você está num excepcional caminho. E a alimentação interfere nas 3 coisas. E a alimentação vai influenciar nas 3 coisas. Então, polifenóis, óleos graxos essenciais, né? São ácidos graxos essenciais, né? Graxos ômega 3 essenciais.
Entenda que existem diversos tipos de ômega 3 na natureza. Tá? Ômega 3 de peixe. O ômega 3 que a gente está falando, que tem estudos mostrando esses benefícios, não é o ômega 3 que você encontra, por exemplo, em chia, linhaça, ou óleo de canola ou azeite. A gente está falando do ômega 3 encontrado em algas marinhas e peixes de água marinha, que é chamado de ácido eicosapentaenoico e ácido eicosahexaenoico. O que a gente encontra na chia, na linhaça, que é ácido alfa-linolênico, é um tipo de estrutura que não tem esse poder pró-resolutivo ou anti-inflamatório. Não é que faça mal, não é isso, mas é que não é um substituto ao óleo de peixe especificamente ou aos peixes de água marinha. Né? Então, assim, resumindo, para doenças degenerativas, por exemplo, né, como o mal de Alzheimer, além de combater com uma alimentação anti-inflamatória, tem que ser uma alimentação que seja resolutiva. Pró-resolutiva. Exatamente. E para isso usar o ômega 3, que é um dos recursos, né? O termo nutrição ou dieta anti-inflamatória talvez não seria nem o melhor termo. A alimentação anti-inflamatória? O termo mais propício seria a nutrição pró-resolutiva. Porque não é combater a inflamação, mas sim resolver a inflamação, que é um processo natural do teu organismo, que está simplesmente se defendendo de eventos externos que estão acontecendo e atacando o teu organismo. Né? A gente tem algumas perguntas aqui. Claro. A Valéria perguntando, você falou um pouco de jejum, mas tem muitas pessoas que fazem jejum até por uma questão religiosa e tudo. O jejum por 14 ou religiosa ou espiritual, melhor dizendo. O jejum por 14 ou 16 horas é bom ou ruim para o organismo? O que devo consumir logo após o jejum? Tá. Vamos lá. Existem estudos que mostram que jejuns até, vamos colocar, não jejuns tão curtos assim, mas jejuns de mais de 24 horas, né, costumam aumentar a atividade principalmente a atividade de renovação celular nossa, né, e aumenta a produção de alguns hormônios que seriam interessantes para a regeneração dessas células, principalmente, por exemplo, o GH. Tem vários estudos que mostram que depois de 24 horas de jejum, o seu GH, que é o hormônio do crescimento, ele aumenta. Opa, vou ficar sem comer. Pronto, mas, é isso. Ao mesmo tempo, diversos outros estudos mostram que esse processo de jejum também aumenta o catabolismo celular. Opa. E esse catabolismo, ele tem um efeito em médio e longo prazo danoso para o nosso organismo. Então, existe muita discussão ainda a respeito de jejum, o que é benéfico. Ele não, vamos colocar assim, ele não é uma coisa totalmente maléfica, mas também não é uma coisa totalmente inocente. Ele tem a sua... ele não é uma coisa totalmente ruim nem totalmente boa, né? Ela tem a parte boa e a ruim. Como que eu posso fazer um jejum? Eu não vou colocar em termos filosóficos ou religiosos ou espirituais, mas como eu posso ter o benefício do jejum sem o malefício que o jejum me causa? Restrição calórica, porque o benefício vem da ativação da AMP quinase. Então eu posso fazer uma restrição calórica não exagerada. Essa restrição calórica ela tem que ser balanceada em termos de proteínas, carboidratos e ácido graxo. A gente trabalha há muitos anos, por causa dos artigos científicos sendo publicados, a Zone Diet preconiza o uso dessa restrição calórica ser feita com 30% da dieta do paciente em proteínas magras, 40% da dieta do paciente em carboidratos de resposta glicêmica mais baixa e ricos em polifenóis. São basicamente frutas, legumes, verduras e leguminosas, coisas como lentilha, grão de bico, feijão também. E ácidos graxos monoinsaturados com um bom balanço entre esse ômega 6 e ômega 3 da dieta. Fazendo isso, você consegue ter uma restrição calórica sem gerar esse catabolismo, que é a parte negativa do jejum. Agora, para aquelas pessoas que por motivos espirituais, religiosos, etc., fazem o jejum, né, a gente espera que esse jejum seja feito, vamos colocar assim, não com uma frequência muito grande. Esporadicamente, isso não vai te gerar um prejuízo tão significativo. Né? Sendo feito esporadicamente, isso, eu digo em termos de saúde fisiológica, não saúde espiritual, mas em termos de saúde fisiológica, você está seguro fazendo isso, e é lógico que depois de um jejum tão prolongado, a tendência é seu estômago estar um pouco mais sensibilizado. Então, se você começar a sair de um jejum com uma alimentação muito pesada, né, que foi a pergunta que ela fez, o que eu devo comer depois de um jejum prolongado? O que devo consumir logo após o jejum. Isso. Mas se você sai desse jejum para uma alimentação muito pesada, muito carregada, existe uma grande chance de você ter mal-estar, né? O que ela deve comer assim logo depois do jejum? Ela, com toda certeza, ela tem que fazer a mesma coisa. Ingerir proteínas, carboidratos, ácido graxo de forma equilibrada. Então 30% de
Proteína magra. Isso. Ela poderia começar, por exemplo, com um filé de frango ou um filé de peixe que aproximasse mais ou menos ao tamanho da palma e grossura da mão dela. É lógico, a vida é injusta, minha mão é grande, a sua é pequena, então... Vai dar umas 100 gramas mais ou menos, né? Para um homem vai dar uma média de uns 100 a 120 gramas de carne, exatamente. Para a mulher vai dar uma média de uns 80 a 100 gramas de carne. Peixe, normalmente, a gente tem um pouquinho mais. E encheria esse prato com bastante legumes, verduras e talvez uma taça de frutas vermelhas de sobremesa seria uma ótima forma de quebrar esse jejum. E não esquecendo ali de um fio de azeite ou algumas castanhas no meio da salada, seria uma ótima forma de quebrar esse jejum prolongado dela. Pronto. Aí você já recupera melhor. Como é que você geralmente se alimenta? O que você comeu hoje, Gustavo? Hoje é um dia que a gente pode perguntar. Se não for, você fala o dia que foi perfeito. Olha, o Leandro ele colocou para mim que eu tinha que consumir aí no café da manhã 18 uvas, né? Só que aí quando você vai no mercado comprar uva, você pega uma uva pequena, pega uma grande, não sei o quê. Só que eu tenho... Você já procura uma grandona, né? Eu procuro a grandona, mas às vezes a gente não acha, né? Não acha. Mas aí, como eu cortei um pouco, né, a dieta que o Leandro passou para mim, foi uma dieta que eu estava treinando muito, e eu diminuí um pouco essa dieta que ele me passou, hoje o que eu consumi? Eu coloco uma xícara, né, uma xícara de uva, e aí depende do tamanho dela, coloco lá 2 colheres de sopa de colágeno e coloquei 15 castanhas. Isso aí, com essa alimentação, eu consigo ficar até a hora do almoço, certo que eu coloco aí, depois de 3 horas, eu faço um pequeno lanche. Então eu fico sem fome até a hora do almoço. E na hora do almoço eu vou ingerir mais ou menos umas 450 a 500 gramas, colocando as 100 gramas de proteína, escolho aí o peixe, o frango, deixo a carne para comer mais no final de semana, e coloco o brócolis, coloco o chuchu, coloco a vagem, a couve-flor e coloco umas 3, 4 azeitonas, o fio de azeite e bastante folha, tomate, pepino. Então essa é a alimentação do almoço e da janta. E se você for ver... Tá boa a alimentação dele? Excelente. Se você for ver o que o Gustavo está relatando, você viu que ele falou uma média de 100 gramas de carne que eu estou usando, uma carne mais magra, um filé de frango ou de peixe. Mas ele come 500 gramas na hora do almoço. Então os outros 400 gramas são em legumes. E 400 gramas de legumes, você pode dizer isso, é uma porção bem servida. É uma boa quantidade de legumes. Então, com toda certeza, ele está conseguindo se alimentar bem, com toda certeza não vai sentir fome fazendo isso, e fornecendo os polifenóis, proteínas magras e as gorduras de boa qualidade. E com essa refeição aí eu faço um lanche à tarde, vou comer uma maçã, um polenguinho, um peito de peru, e umas 2 castanhas do Pará. E vou conseguir, antes do treino eu faço um pré-treino, aí eu vou comer uns 9 morangos, vou tomar, meus 18 morangos, vou colocar o whey protein junto com a proteína de soja e a amêndoa, como mais 15 amêndoas, e com essa alimentação eu consigo treinar e consigo malhar e malhar pesado, cara. E ainda coloco no meio do dia assim, eu coloco ainda uma corrida. De 4 a 6 quilômetros. Impressionante, impressionante. Então seria aí o café, almoço, janta e 2 lanches mais o pré-treino. Para você, a gente está com um vídeo seu aí, Gustavo, e eu vou responder daqui a pouco, Valéria, mas a sua outra pergunta, Val, também, né? Ele tem outras perguntas que fizeram para você. Mas eu queria que você mostrasse, não sei se o Gabriel está com o vídeo no ponto aí, isso é o campeonato, que campeonato foi esse, Gustavo? Isso aí eu estava uns 8 anos sem ganhar uma medalha de ouro e foi quando, mudando a minha rotina, eu consegui. Esse campeonato foi em Foz do Iguaçu, foi o Pan-Americano de kickbox. Isso aí foi a segunda vez que eu subi no ringue, eu tinha uma preocupação de subir no ringue e não ter força. O Gustavo é o que está de vermelho. Eu sou de calça vermelha e capacete azul. Capacete azul. Isso aí eu estou lutando com o argentino. Uma luta contra o argentino. E foi uma luta muito dura, né, Carla? O full contact, ele te exige muita energia. Exige muita disposição, muita energia. Muita energia. E aí você come... Porque você está sempre batendo com muita força, né, e você não para. Assim, aí, ó.
os golpes fortes, está bem seco você, né? Está bem Aí eu travado tava, ali. acho que com 12 ou menos de percentual de gordura. A gente está mostrando aqui, não sei se vocês não vão poder ver porque está na TV aqui, mas o Gustavo lutando aqui no Campeonato Pan-Americano. Estava bem travado, bem... Não tem como mostrar aqui. E finalmente Mas- pegou o pódio. Aí chegou ao pódio, foi medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano. Foi medalha de kickbox. ouro, não no full contact, mas eu fui no light No contact, light contact. eu consegui. Então você entrou ainda em de ouro. 3 categorias, 2 categorias. Entrei em full 3 con- categorias. 3 categorias, Aí semi, peguei light, quer dizer... uma ouro e peguei uma prata. Prata no E semi. durante a competição, comendo essa... Durante a competição, fazendo o meu café da manhã, o meu lanche, meu pré-treino. Aham. Não, nem pré-treino, aí era só o lanche. Eu tinha feito só o lanche, a gente comeu uns Só o 18 morangos e saiu, gente. É tudo sem bomba, é morango, uva, óleo. Esses campeonatos, Leandra, eu queria que você falasse pra gente o pré-treino de uma pessoa que vai entrar num combate assim de alta performance como esse daí, um atleta de alto rendimento. O que ele pode fazer para conseguir desempenhar bem? Tá, em primeiro lugar, não é o que ele faz imediatamente antes apenas, né? Muita gente, a gente, ter a gente uma acompanha história atletas aí, do né? mundo inteiro, que vão desde triatletas, maratonistas e até atletas de luta, como é o caso do Gustavo, até atletas de muita concentração, como golfistas e tenistas, né? A gente acompanha atletas dos mais diversos meios, segmentos do esporte, né? E o que faz a diferença não é o que você faz no dia da competição, é lógico que o que você faz no dia é muito importante, mas não é isso que vai fazer a diferença. É o que eu falo, atleta é o melhor tipo de cliente que você pode acompanhar, porque o atleta, eu me lembro do Gustavo, a primeira vez que ele veio, ele falou para mim, cara, eu quero pódio, eu quero resultado, e se você mandar eu comer grama, eu como grama. Né? Pronto, é isso que você quer, né? É isso que você quer, disciplina, o né? atleta é assim, ele quer o resultado, não interessa o que ele vai ter que fazer para chegar no resultado, então eles são muito disciplinados. O Gustavo foi, assim como vários outros atletas que a gente acompanha, o Gustavo sempre foi um atleta, um cliente muito disciplinado e por isso que alcançou os resultados que alcançou, né? Então, a disciplina ela é diária, a disciplina não é no dia da competição. A disciplina é um ano antes treinando, né? Treinando um ano antes, comendo corretamente, dormindo nos horários que tem que dormir corretamente, né? Então, essa disciplina que vai fazer toda a diferença. É lógico que você come, se você não tiver uma reserva funcional no dia que você for competir, porque você não se alimentou direito, ou porque você, às vezes, comeu em excesso um alimento em deficiência ou outro, isso vai cair com o teu desempenho no dia. Mas não é uma alimentação específica para o dia da competição. Não, é aquilo que ele já vem praticando ao longo do ano inteiro, que no dia da competição ele vai manter aquilo. Porque ele já treina pesado como se ele fosse competir. Uma bebida isotônica, um BCAA durante... Eu não sou muito a favor de bebidas isotônicas, porque em geral a grande maioria delas são riquíssimas em açúcar, em carboidrato. E o carboidrato em excesso, ele contrai teus alvéolos, né? Ele vai aumentar a sua insulina, aumentar a tromboxana 2, isso vai fazer com que teus alvéolos contraiam, e o teu condicionamento cardiovascular ele não fica o melhor, ele vai cair. Por isso que a gente sempre vai preconizar, você quer se hidratar, é água. Você pode usar reposição eletrolítica através de sais, mas esses sais vão vir dos próprios alimentos que você está ingerindo, né? Você pode usar uma suplementação ou outra, existem complementos que podem auxiliar, mas o próprio nome já diz, ele é um complemento à sua alimentação. A base é o alimento, a base é a forma como você alimenta. E não é o alimento em si, é a combinação do alimento que vai fazer teus hormônios funcionarem de forma tão equilibrada que você vai manter o teu nível de glicose constante na corrente sanguínea. O maior desafio de atleta, seja um full contact, como é o caso de um esporte de luta desse, a um atleta de maratona, um triatleta, como a gente tem agora, né, atletas agora no Ironman em Florianópolis, o maior desafio é você manter a constância de energia. Uma coisa é você ter um pico durante 6, 10 segundos de energia, mas depois você está com sua musculatura exaurida, você não dá conta, né, de continuar. O desafio é você manter a constância. E a constância você não vai ter como, agora que eu exauri, no meio da luta, dá licencinha, aí pega um gel de carboidrato no bolso e vai comer. Isso não existe, você precisa manter constância. E essa constância é a preparação que o teu organismo tem antes. Quando você tem uma ingestão... Mas mesmo quando a prova é longa, porque tem Sim. provas que são longas, que fica dias, né, muitas horas pedalando. Você quer ver um exemplo? Durante você
não vai dar para O comer. Tem é. alimentos que você não vai poder parar durante a prova, uma Sim. prova de ciclismo longa, né? O Jim Karnazes é o maior ultramaratonista do mundo, inclusive no ano passado entrou na revista People como um dos 100 homens mais influentes do mundo. Ele é atleta da Zondight há quase 20 anos. Tem aquele endurance, que é mais do que isso, que você fica mais O o dia ultramaratonista. inteiro. Não, Você, é pior do que ficar o dia inteiro. Ah. O Jim Karnazes, ele entrou no Guinness Book como ele correu 50 maratonas em 50 dias seguidos em 50 estados norte-americanos diferentes. Você imagina o que é isso? Eita. O que você tem de desafio disso? Você tem o primeiro desafio, você manter a constância de energia durante toda a prova que você está fazendo. Para você manter essa constância, você precisa de hormônios, principalmente insulina, glucagon, prostaglandinas, eles precisam estar equilibrados para que você consiga manter o nível de glicose na corrente sanguínea e a tua atividade mitocondrial, que é alcançada pelo consumo de polifenóis, essas verduras e legumes, ela tem que estar extremamente alta para aumentar a produção de ATP no interior da célula. Esse é o primeiro fator. Então você tem que comer mais polifenóis para uma prova dessa. Não só na prova, durante durante toda a tua preparação durante e a na preparação, prova também. Polifenóis, carboidratos e proteínas têm que estar perfeitamente equilibrados. As gorduras elas vão entrar como um fator de energia extra para o atleta, mas principalmente o ômega 3 proveniente de peixes de água marinha, né? Ele vai entrar na segunda fase do atleta, porque quando ele terminou a prova, vamos dizer, o Jim Karnazes teve que competir no dia seguinte por 50 dias seguidos, você precisa fazer a segunda parte, que é a mais difícil para todo atleta, que é a recuperação do desgaste que você tem. Os grandes dois desafios do atleta, manter a energia e o segundo, recuperar de uma prova muito pesada. Que é a segunda pergunta que eu ia te fazer. O pós-treino, o que a pessoa tem que fazer? O pré-treino durante o pós-treino. O durante depende da duração. Se é uma competição onde um atleta vai ficar aí no máximo 2 horas competindo, não tem nada que ele precise fazer durante a prova. Se ele tiver comido corretamente antes, ele vai bem durante todo esse período. Tá? Se for uma prova mais extenuante, como você vai pegar um Ironman que um atleta vai ficar 9 horas às vezes correndo, né, correndo, pedalando, nadando, etc., é lógico que ele vai ter que ter intercalado aí ao longo dessa prova da mesma maneira. Sempre o equilíbrio entre proteínas, carboidratos e ácido graxo, porque eu não estou visando mais nutrientes para o corpo dele por causa do desgaste esse que ele está tendo, mas eu estou visando manter os hormônios que fazem as células dele desempenhar de forma mais eficaz, sempre equilibrados. E lógico, fornecendo os nutrientes para isso. Que é a ideia pré-resolutiva, né? Pró-resolutiva e o equilíbrio hormonal. A pró-resolutiva vai entrar principalmente depois que terminou a prova, que é a fase de recuperação dele. Então, é a fase de regeneração dele. Você tem basicamente 3 janelas. Quando você pensa em exercício físico, você pode pensar em 3 janelas. Você tem uma fase de pré-demanda, é uma fase que vem antes do exercício físico, antes, por exemplo, da competição, que é o que você come antes. Isso que vai determinar o equilíbrio dos teus hormônios e a produção de energia otimizada durante toda a tua prova. Você tem uma fase de recuperação que dura ali de 30 minutos a 2 horas depois que você terminou. Essa recuperação é a reposição daquilo que você perdeu ao longo daquela tua competição. Por isso que na maioria das vezes com uma prova de 2 horas, você só vai se preocupar em repor o que você perdeu quando você terminar a prova. Vai fazer reposição eletrolítica, não necessariamente através de bebida isotônica, mas a própria alimentação você consegue fazer isso. Hidratar-se adequadamente, comer as proteínas, os carboidratos e ácido graxo que você perdeu na prova, de forma adequada depois da prova. A fase mais crítica não é a fase de recuperação, mas é a fase que dura 22 horas depois, pelo menos 22 horas depois, que é a fase de regeneração. Essa fase de regeneração, que é reconstruir o tecido que foi inflamado durante a prova, lembra que lesão do exercício gera inflamação no teu corpo. Essa inflamação subiu, você está com teus hormônios inflamatórios elevados e agora você vai precisar ativar a sua fase pró-resolutiva. É nessa fase pró-resolutiva que os óleos, ácidos graxos, eicosapentaenóico e docosahexaenoico vão ativar os hormônios resolvinas, protectinas e maresinas, que vão gerar a restauração dessas células que foram destruídas pelo processo inflamatório, e os polifenóis vão auxiliar a aumentar a AMP quinase para aumentar a regeneração mitocondrial dessa célula, para que no dia seguinte você esteja pronto, por exemplo, para competir novamente se for necessário. No caso de uma pessoa, que você está falando da importância de manter esse mesmo, né, essa mesma combinação química, né, dos alimentos, dos mesmos alimentos. Agora, no caso dessa prova que você falou, ele competiu durante 50 dias. 50 maratonas em 50 dias. 50 maratonas em 50 dias. Em 50 estados americanos diferentes. 50 estados americanos diferentes. Estão viajando, né? Você vai fazer a sua recuperação 22 horas depois, você já está numa outra prova. E como é que faz? Não tem que dar uma...
bombada e É não uma maratona para um atleta desse, um que aí é uma ultramaratonista. coisa, né, fora do comum, né? Sim. Bem fora Mas do uma comum. maratona dessa para um ultramaratonista, como é o caso do Dean Karnaz, ela não vai durar muitas horas, né? Então, ele tem um tempo de sobra suficiente para que ele consiga fazer essa recuperação, mas é lógico que quando você está fazendo um desafio desse, o índice de lesão é muito alto. Então, nesses casos, não é tempo de sobra, mas tempo suficiente. Mas o que acontece nesses casos desses atletas, é lógico que isso não é algo recomendado. Exercício físico de forma abusiva gera lesões para o nosso organismo, que se o atleta não estiver se alimentando corretamente, ele pode começar a gerar mais prejuízo para a saúde dele do que benefício. Exercício físico é ótimo, mas em excesso ele é muito mais prejudicial do que benéfico. Tem vários estudos no mundo inteiro que mostram, por exemplo, que maratonistas que não cuidam da alimentação geram muitas lesões cardíacas, lesões coronarianas. Então, é tudo uma questão de você saber dosar o teu exercício com a tua alimentação. Assim como a alimentação a gente não pode comer de mais e nem de menos, ela tem que estar moderada, o exercício é a mesma coisa. Ele não pode estar em excesso nem em deficiência, ele tem que estar num nível moderado. Então, num atleta desse de desempenho muito alto, isso é uma coisa, vamos colocar esdrúxula, é muito fora do comum do que uma pessoa faria. Nesses casos, a gente precisa ter, por exemplo, uma suplementação de óleo de peixe muito maior, uma suplementação de polifenóis muito maior, mas é um caso muito à parte, não é a realidade, não é a realidade da maioria dos atletas. E existem aquelas provas também que a pessoa fica nadando durante o dia todo, começa de manhã e vai até a noite. Então é uma situação que a pessoa não para nem para se alimentar. Normalmente eles têm. Um negócio na veia, né? Enfim. Não, eles têm os barcos de suporte que vão ao lado deles e vão fornecendo algumas coisas líquidas para ele ingerindo. A gente já acompanhou provas assim, realmente são bastante extenuantes. Nesse caso não vai dar para comer um morango, os 18 morangos. Normalmente você pode até comer, mas 36. Você vai comer ele processado, né? Você vai comer ele batido às vezes, misturado às vezes com uma proteína em pó, que é uma coisa que o Gustavo gosta muito de fazer. E aí é uma coisa que o atleta normalmente a gente vai personalizar aquilo que é mais apropriado para a prova que ele vai fazer. Nesses casos extremados mesmo, né? E entra o repouso também, né? Claro, sim. É a fase de regeneração, porque a regeneração ela acontece principalmente durante o sono. E essa regeneração, a maior parte dela é durante o sono. Por isso que a gente falou, são aqueles 3 pontos. É você treinar, por isso que é um ano, treinando corretamente, comendo corretamente e descansando corretamente. Porque é na fase de descanso que com os nutrientes certos você vai fazer a regeneração acontecer. Muito bem lembrado. Nessa fase de descanso aí, é adequado tomar melatonina? É um assunto polêmico, né? A reposição hormonal, ela sempre vai te trazer benefícios imediatos, sempre. Qualquer reposição hormonal, em geral, vai te trazer benefícios imediatos. A melatonina é um hormônio, né? E com toda certeza você vai se beneficiar em curto prazo. O problema é que não existem estudos científicos que nos garantam uma segurança para a tua saúde, essa reposição sendo feita de forma prolongada, né? Então, anos a fio fazendo essa reposição, a gente não sabe ainda até que ponto isso pode ser prejudicial ou não. Você pode até inibir a formação natural pelo organismo. A tendência do teu organismo, de qualquer reposição que a gente faça, quando ele tem uma necessidade, quando você tem células responsáveis pela síntese de substâncias no teu organismo, quando você faz a reposição artificial dessa substância, a tendência é que o teu próprio sistema imunitário destrua essas células que produzem essas substâncias, porque essas células estão consumindo energia do teu corpo sem estar tendo uma função para o teu organismo. Então a tendência natural é que você precise de doses cada vez maiores, né? Para que você tenha o mesmo efeito, porque as células que fabricam aquelas substâncias começam a ficar mais preguiçosas, muitas das vezes destruídas pelo próprio sistema imunitário, né? Então, reposição hormonal é um assunto muito polêmico, muito longo, né? Seria assunto para uma pauta específica só para isso. Mas tem benefícios em curto prazo, com toda certeza. O problema é que em médio e longo prazo a gente não tem estudos de segurança suficiente para dizer que você teria esse benefício tão prolongado assim, num período de anos às vezes, né? Tá certo. Eu vou cumprimentar aqui as pessoas que estão aqui no Facebook, Carlinhos Mineiro, Alexandre Eulers, Wasken Hall. Esse aqui eu vi a Sam também, quero cumprimentar vocês, esse meu telefone, Leandro, oi Leandro, tá por aqui, que bom, Giovanni Souza, Mariane Lopes, Maria Lúcia, parabéns, tudo de bom para vocês, adorei, Israel Oliveira Rubens, João Pereira, Sérgio Pécora, parabéns Carla, mais uma matéria show, Wilson Aparecido Moreno está assistindo, Roberto Francisco, Sam Costa,
Oi, Xan. Cruz Lopes está assistindo. Parabéns, Gustavo. Francisco Gaurão Carneiro. Antônio Machado está assistindo. Araújo, Sebastião, José Pereira, Reginaldo Miguel, o Sérgio, Vanessa, Ana Lúcia, Davi, muito bonita, Landes, Moisés, Renato Moretti. Vocês podem fazendo perguntas aqui à medida que a gente for. Meu cardiologista me pediu para fazer comida sem óleo. Eu posso fazer como? Na verdade, Na água. você tem várias. Você pode usar água, pode fazer um. O frango você pode temperar ele direitinho e fazer ele na água. Eu não uso óleo no frango. Você não usa óleo, não? Eu uso aquela panela que antiaderente, né? Aham. E na água você vai ali, na medida que ele vai dourando, você vai cozinhando. E fica gostoso, né? Fica, ele temperadinho, Aí, fica gostoso. É uma Você questão não de sente saber nem usar. diferença. Isso, a questão é saber usar os temperos certos, né? Se o seu tempero básico é gordura, açúcar e sal, Ai, né, pronto. provavelmente você vai ter dificuldade de fazer uma comida gostosa sem esses alimentos. Agora, se você aprende a usar ervas finas, especiarias, etc., né, cebola, alho, que são coisas também que ajudam a dar um sabor interessante. Porque não é uma o coisa tão frango já difícil. tem a gordura dele, né? Você vai Isso. colocando ele ali, vai soltando gordura, ele vai cozinhando. Tiago Lopes, oi Tiago, Ana Paula Guedes, Letícia Ortega, Kleber Santana, Wellington, Cidinha Cunha, Luiz Romar, Maria Lúcia. Gostaria de saber de uma alimentação saudável para quem está com colesterol alto. Voltando mais uma É vez. o que ele estava falando. Eu não sei se ela acompanhou ou se a pergunta foi agora também. Se o seu objetivo é baixar o colesterol, né? É aquela coisa, o colesterol sozinho ele não faz estrago no nosso organismo, sozinho não. O colesterol é um fator de preocupação, não é um fator de despreocupação como algumas pessoas tentam falar, que não precisa se preocupar com o colesterol, não é isso. É importante sim preocupar-se com os níveis de colesterol, mas como até mesmo o Gustavo tinha falado do caso dele, a proporção entre os tipos de colesterol que a gente tem, colesteróis que a gente tem no nosso organismo, eles são mais importantes do que o valor absoluto do teu colesterol ou dessas frações isoladas do colesterol. Então, é mais importante a gente se preocupar com essas frações do que a proporção entre as frações do que necessariamente com os valores absolutos dela. Mas se você tiver, por exemplo, com um nível de LDL alto, HDL baixo, um nível de triglicerídeos elevado, a melhor forma de você controlar isso, voltamos ao mesmo princípio. O colesterol ele só se aumenta por um metabolismo hepático. Quando você mantém o teu metabolismo hepático funcionando de forma adequada, com esses hormônios equilibrados, o teu colesterol naturalmente ele vai voltar ao nível normal. Porém, existem pessoas que têm propensão até genética para ter esse colesterol, uma facilidade maior em produzir esse colesterol mais alto. O que a gente precisa fazer é diminuir, é silenciar esses genes que têm essa propensão, e a alimentação é muito eficaz em fazer isso, para que você diminua a atividade disso. E o mais importante não é combater necessariamente o colesterol, mas a oxidação desse colesterol. O colesterol só forma placa de ateroma quando ele se oxida. Então, uma alimentação rica em polifenóis, como a gente já vem abordando e falando bastante. Os polifenóis são os antioxidantes mais poderosos que você encontra na natureza. Então, uma alimentação rica em polifenóis, ricas em frutas e legumes, ricas em cor, você vai diminuir a chance desse colesterol oxidar, e se ele não se oxida, ele não consegue formar placas de ateroma. Então, você pega pacientes, às vezes, que têm um nível de colesterol baixo, às vezes a vida inteira estão com as artérias, às vezes, repletas de placas de ateroma. Isso é comum acontecer. Às vezes você pega pacientes com colesterol alto a vida inteira e as artérias estão limpas. Também. Porque é o processo inflamatório e o estresse oxidativo das artérias que vão propiciar que esse colesterol se acumule e forme as placas de ateroma. Então, antes de se preocupar só em baixar o nível de colesterol, você tem que se preocupar em baixar o nível inflamatório e oxidativo do teu organismo. Você fazendo isso, você está diminuindo a chance de formar placas de ateroma, independente do teu colesterol estar alto ou baixo. Porque se você só baixar o teu colesterol, mas continuar com um processo inflamatório alto, você vai continuar formando placas de ateroma, que é o risco do colesterol, é esse. É a ateromatose, é a placa de ateroma, é a aterosclerose. É isso que vai fazer com que você tenha um problema cardiovascular e não necessariamente colesterol de forma isolada. Ficou claro, então? Então, assim, o que tem que cuidar é para que o colesterol não seja oxidado, né? Não seja oxidado. Então, polifenóis, uva, os morangos, os legumes, né? Com cor, né? Como é que é aquele que eu gosto? Aquela folha, agrião, né? Sim, tudo que tem cor, principalmente cor mais forte,
né? Frutas têm 2 a 3 vezes, dependendo da fruta, mais polifenóis do que verduras e legumes, mas você tem tipos diferentes de polifenóis nos legumes e verduras que você não encontra nas frutas. Por isso que variedade de É cores importante, e né? cores fortes é muito importante. É isso aí, parabéns. Carla, parabéns. Mande um abraço ao meu amigo Gugu, que é o Marco Góes. Legal, gente, bom demais. Sérgio Abraço, Becker, Marco Góes. obrigada. Tá mandando um abraço aí para você, Marco. Fátima, Charles, Welber, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu tenho uma outra pergunta aqui, quais esses alimentos de qualidade que ele começou a ingerir? Então, a gente já falou a respeito desses alimentos, né? O doutor Leão já falou dos polifenóis, que a gente acabou de reforçar mais uma vez, né? A outra pergunta que veio aqui, poderia dar uma dica de quais alimentos devemos comer diariamente? Isso aí, acho que já foi bem falado também. Acredito que sim, mas né, se ainda quiser fizer alguma outra pergunta sobre algum alimento específico, também poderíamos elucidar. Né? Aí o pessoal perguntando qual a alimentação adequada para a saúde cerebral. E aí você acabou falando um pouco, mas se puder dar uma reforçada nesse assunto aí. Claro. Quando a gente pensa em saúde cerebral, vamos lá. Como eu falei, são três coisas importantes que a gente sempre precisa se cuidar. O intestino, o sangue e o cérebro, que foi perguntado. Né? O cérebro é o que cria a nossa identidade. Né? Então, você é o que o que o teu cérebro consegue processar. Então, basicamente, o teu cérebro, vamos pensar primeiro em termos de constituição do cérebro. 1/3, vamos começar assim, 2/3 do peso do cérebro é gordura, já começa por aí. Tá? Desses 2/3, ou seja, 60% do peso do cérebro em gordura, metade disso, 30% do peso do cérebro, chama-se ácido docosahexaenóico. É um ômega 3 proveniente de óleo de peixe. Então a primeira coisa, para você ter uma boa, vamos colocar assim, para o futuro da nossa humanidade, a gente conseguir manter uma boa saúde mental da nossa população, é as mães que estão gestantes terem uma ingestão adequada de ácido icosapentaenóico e ácido docosahexaenóico ao longo da gestação, porque ela está formando um feto no útero dela, onde o cérebro desse feto, 1/3 dele vai ser ômega 3. Então a gente precisa manter uma boa concentração disso na nossa alimentação, na nossa dieta. As quantidades disso dependem do quadro do paciente. Tem pacientes que precisam de doses mais baixas, tem pacientes que precisam de doses bem mais altas. Isso tem que ser avaliado dentro de uma consulta. E uma equipe de nutrição treinada para isso consegue fazer isso de forma com propriedade muito grande. Né? Então o ômega 3 é fundamental para o funcionamento cerebral. Aí você pensa, não, mas eu já não estou mais no útero da minha mãe, e eu quero, com o cérebro que eu tenho hoje, manter o meu máximo de atividade e, de preferência, ter esse cérebro funcionante até os meus últimos dias, né? A pior coisa que a gente pode pensar é a gente se tornar uma pessoa sem, vamos colocar, dependendo dos outros, né? Uma pessoa sem independência. A pior doença que pode acontecer, com toda certeza, é essa. O maior medo da humanidade não é necessariamente a morte, não é necessariamente a velhice, mas é o medo de você depender dos outros para fazer tudo na sua vida. Né? Depender dos outros e ainda perder a lucidez. Perder a lucidez, eu acho que é... Então, assim, o que eu preciso para manter o meu cérebro saudável pelo resto da minha vida? Você precisa combater a inflamação do teu corpo, porque o nervo vago que vai até o teu intestino e você desse nervo vago sobe muitos processos inflamatórios para o teu cérebro, ele é uma grande via de processos inflamatórios para o teu cérebro. Então, a partir do momento que você adota um estilo de vida anti-inflamatório, e mais importante do que anti-inflamatório, um estilo de vida pró-resolutivo, onde você vai aumentar a atividade de regeneração dos processos inflamatórios causados no teu organismo, isso vai facilitar com que você tenha uma longevidade com funcionalidade. Né? Então você vai viver mais tempo, mas vai ter uma funcionalidade desse teu cérebro mais ativa. Então, voltando aos mesmos princípios, eu quero uma atividade neuronal rápida, acelerada, eu preciso de uma conexão entre esses neurônios boas. A membrana neuronal, o que faz a conexão entre dopamina e serotonina ficar equilibrada, ela também é constituída basicamente de ácidos graxos. Membranas de todas as células são constituídas de ácidos graxos. Se eu tiver uma alimentação onde as gorduras da minha alimentação estão equilibradas, quantidade de ômega 6 com ômega 3, gorduras monoinsaturadas, eu já facilito com que essa maleabilidade dos meus neurônios faça uma comunicação mais adequada desses neuropeptídeos. Além disso, eu preciso aumentar a renovação mitocondrial dos meus neurônios. Né? Qual é a melhor forma de fazer isso? A MP quinase, que é estimulada pelo consumo de
polifenóis. E aí, quanto mais verduras, legumes e frutas ricas em cor eu consumir, lógico, equilibrado com teor de proteínas, melhor vai ser essa renovação celular do meu cérebro. Então, mais uma vez a gente volta para o mesmo. Eu sei que parece uma panaceia que resolve tudo, mas é porque não é uma panaceia que resolve tudo, é uma panaceia que resolve os processos inflamatórios. A partir do momento que você controla o teu processo inflamatório, você tem controle de muitas doenças crônicas e, consequentemente, você consegue melhorar muito a otimização e funcionamento do teu organismo. Né? Então é o equilíbrio, é o equilíbrio que você falou desde o início, né? Sim. Da alimentação para que haja isso. A gente falou a respeito da saúde do intestino e eu gostaria de perguntar a você a respeito eu estava procurando aqui para ver se eu achava, mas é que de lactobacillus, né? Que fala, na verdade o pessoal manda manipular alguns probióticos. Isso. Probióticos, tem um nome que eu não estou me lembrando aqui, que é para o intestino. Ele é indicado? Na verdade, você vai falar de novo do equilíbrio alimentar. Mas, né? Eu queria perguntar do colágeno que ele falou que toma também. E hoje em dia tem isso que você encontra no Yakult, né? E tem uns que você já está cultivando em casa, né? Você tem cultiva pessoas na que água, ficam cultivando. no leite. Isso. O kefir, né? Está bem em moda agora. Isso. O que acontece? Isso aí ele entraria onde aí nessa... Ele seria um complemento, não? Ele seria... porque ele não é proteína. Ele é uma proteína. Ele é uma proteína, não? Não, são bactérias. São bactérias. Probióticos são bactérias. Tá. Né? Então, lactobacilos são bactérias. Tá? A gente entra mais uma vez numa seara que... vamos colocar assim, gera-se muita discussão, inclusive em congressos científicos, mas se a gente for analisar de forma nua e crua, de forma muito seca, infelizmente os tratamentos feitos com probióticos, que são esses lactobacilos ou diversos outros tipos de bactérias, eles não são tão eficazes como se acredita ou como se dissemina por aí. Ok, eles ajudam a melhorar a série beta de bactérias, né, de cepas intestinais, mas não são as bactérias que são alvo da sua saúde intestinal, que são as séries alfa. Mas vamos lá. Estudos científicos no mundo inteiro, tá? Atualmente, o que tem sido utilizado como... o que eu vou falar aqui é um pouco nojento, vocês vão ficar um pouco nauseados, eu espero que não esteja ninguém se alimentando no momento agora, mas o que tem se utilizado hoje de tecnologia mais moderna para tratamento de restabelecimento de flora intestinal é o uso de transplante de fezes. Tá? Então, eu sei que parece estranho isso, mas é algo que, em vez de você... pensa no teu intestino como uma grande colônia que domina você. Eu digo que domina você porque você tem de 6 a 10 vezes mais bactérias vivendo no teu intestino do que você tem células no teu organismo. A gente tem 100 vezes mais DNA bacteriano no nosso organismo do que DNA humano. Então a gente é basicamente dominado por essas bactérias que vivem em nosso intestino. Por isso que tem algumas pessoas que falam tanta besteira. Pode ser. Mas a verdade é que existe um balanço entre essas bactérias no nosso intestino. Existem bactérias que são boas, bactérias que são ruins. E esse balanço ele é muito delicado e existem mais de 400 tipos de bactérias vivendo no nosso intestino. Quando você faz uma reposição de lactobacilos, etc., você está repondo ali 3, 4, 5, 6 tipos de cepas diferentes, que num universo de 400 normalmente não vai fazer uma diferença muito grande. Com um outro detalhe, a reposição de lactobacilos ela é feita via oral. E essa reposição via oral, a sua boca é altamente alcalina. Quando você cai no seu estômago, você cai num ambiente extremamente ácido. Uma gota de ácido do teu estômago, se você colocar na sua perna, vai corroer a sua pele. Tá? Ela é muito, muito ácida. Ele tem pH 2, né? Muito próximo do ácido sulfúrico, que é pH 1, por exemplo. Então, ele é muito corrosivo. Quando esse bolo alimentar, esse lactobacilo, cai para o teu intestino, você vai ter uma série de sucos pancreáticos que são alcalinos, que vão novamente mudar o pH desse bolo alimentar.
essa oscilação é quase como se a gente fosse fazer assim, a gente dá um banho de soda cáustica nas bactérias, depois a gente dá um banho de ácido sulfúrico nas bactérias, Quando depois a gente dá chegar lá, outro já era. banho de soda cáustica. Quando eles chegam efetivamente flora, no né? colo, No que é o que colo. interessa, né, no teu intestino grosso, que é onde interessa essas bactérias, tá? Elas chegam mortas. Tá? Então, chegam em número muito pequeno e chegam mortas. Elas são mais usadas como alvo de prática para tuas bactérias boas, treinar, combater as bactérias ruins, do que necessariamente para reflorestar o teu intestino. A Arquemância, né, que é uma das bactérias mais importantes para o nosso intestino, você não faz esse tipo de reposição, por exemplo. Então, o que tem se feito nos estudos científicos, né, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, a gente tem visto muita publicação, é transplante fecal. Você pega fezes de seres humanos que são saudáveis, você cultiva as bactérias dessas fezes em laboratório, você faz cápsulas dessas fezes e a pessoa toma isso via oral. Existe também um implante feito via retal, também é uma possibilidade, normalmente é até um pouco mais eficaz do que via oral, porque via oral você ainda tem essa diferença de pH que mata a maioria dessas bactérias, mas isso tem sido... Você só não pode arrotar, né? Exatamente. Isso tem sido extremamente eficaz no tratamento de diversos distúrbios de desequilíbrio de flora intestinal. Mas é lógico, eu não sou a favor disso, eu não acho que isso vai ser uma revolução de tratamento, apesar de os estudos terem mostrado, eu não acho que é uma coisa que vai ser simples da população aderir a esse tipo de tratamento, né? Então vamos pensar nas coisas que as bactérias boas do teu intestino precisam para sobreviver. Elas precisam, ao contrário de probióticos, elas precisam de prebióticos, que é muito parecido, mas o que muda de pró para prebióticos. Prebióticos não tem nada a ver com bactérias, elas são fibras fermentáveis que elas servem de alimento para essas bactérias. Então essas bactérias, quando elas comem essas fibras fermentáveis, coisas como farelo de aveia, inulina, e aí é onde você encontra as fibras fermentáveis, principalmente em leguminosas como lentilha, grão de bico, feijão, em vários legumes e frutos, você vai encontrar muitas dessas fibras fermentáveis. Mais uma vez, o consumo desses alimentos se torna importante para isso. Essas bactérias vão digerir essa fibra fermentável, esse prebiótico, e o produto de digestão dessas fibras fermentáveis são ácidos graxos de cadeia curta, que eles têm um efeito de aumentar a mucosa do teu intestino e proteger a mucosa do teu intestino. Isso impede com que esse processo inflamatório do intestino alcance o epitélio intestinal. Então você protege com que a bactéria não consiga agredir o epitélio intestinal. Além disso, os polifenóis eles têm um efeito no crescimento das bactérias que são boas. Enquanto alimentos ricos em carboidratos refinados e gorduras vegetais, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, por exemplo, aumentam as bactérias que são ruins do nosso intestino. Então, você migrar para uma alimentação mais rica em polifenóis, carboidratos principalmente de frutas e de legumes, você vai ajudar com que as tuas bactérias boas que vivem no teu intestino tenham alimentos, tenham mecanismos para que elas aumentem em número no teu intestino. Então você usa o prebiótico como alimento, você usa os polifenóis para aumentar a proliferação das bactérias boas, com um detalhe interessante: boa parte dos polifenóis impedem que as toxinas produzidas, são chamadas de endotoxinas, produzidas pelas bactérias ruins, ele impede que essas endotoxinas alcancem a corrente sanguínea. Então eles se ligam e excretam essas toxinas pelas fezes. Então, se você quer proteger o teu intestino, basicamente você precisa de fibras fermentáveis, não de probióticos, você precisa de prebióticos, que são essas fibras fermentáveis, e de polifenóis. São os dois P's do intestino, polifenóis e prebióticos. Então, a verdade é o seguinte: ao invés de gastar rios de dinheiro, porque não é barato, mas lactobacillus, olha, lactobacillus paracasei, lactobacillus ramonosus, frutoligosacarídeo. Frutoligosacarídeos são prebióticos. Tá? São? Esses são prebióticos. Lactobacillus gaceri, Lactobacillus bifidobacterium, lactis. É melhor comer farinha de aveia, uva, morango, os polifenóis, leguminosas. Isso. Lentilha, feijão. Lentilha, feijão, ter uma boa ingestão de ácidos graxos de boa qualidade, gorduras monoinsaturadas como castanha, amêndoas, abacate, azeite, o próprio óleo de peixe. Aí você está garantindo uma boa saúde para o teu intestino. Tá? Isso é certeza.
Lactobacilos, somente em séries beta, que não tem uma interferência tão grande, e como a gente falou, a maioria desses lactobacilos e probióticos vão chegar mortos Mesmo no seu esse intestino. prebiótico, quando chegar no intestino grosso, talvez já esteja morto. Não, prebiótico é diferente. Prebiótico é Prebióticos que ficam são nas fibras. cápsulas juntos. Não, eu estou falando esse fruto oligosacarídeo. Fruto-oligosacarídeos não são probióticos, eles são, São prebióticos, né, que você prebióticos. falou. Então, mesmo esses prebióticos... Eles são bons. Mas mesmo eles, quando ingeridos, eles quando chegam no intestino grosso, eles podem estar mortos. Ou não? Eles não são vivos, eles são fibras. Né? Eles não são vivos. Eles são ótimos, pode ser utilizado. Fruto-oligosacarídeos são prebióticos, são excelentes. Inulina é um tipo de prebiótico excelente para o intestino. Tem um desconforto, porque como as bactérias digerem a inulina, um dos produtos de digestão da inulina é hidrogênio, né? E aí você aumenta a produção de hidrogênio no teu intestino e aí dá gases. Então tem que ser feito um controle desses prebióticos, porque um dos desconfortos de se ingerir prebióticos demais é a formação de muitos gases, né? Mas é importante, é um sinal de que suas bactérias estão felizes. Você está formando gases porque elas estão fermentando e com isso estão se alimentando, né? Então as pessoas podem ficar menos constrangidas até, né? Deveriam, né? Mas não é uma coisa tão simples. Gente, eu quero agradecer a vocês que estão aí assistindo aqui pelas redes sociais, agradecer você aí que participou, mandou a sua pergunta e está aqui assistindo. E você gostaria de falar mais alguma coisa, Leandro, para os nossos telespectadores? Só agradecer a oportunidade, acredito que foi um bate-papo interessante, a gente cobriu muitas coisas da nutrição, né? E me coloco à disposição em outras oportunidades, querendo convidar, para a gente bater um outro papo, né, a respeito de alimentação. Vou fazer uma proposta, a gente fazer uma avaliação. Atualmente o Gustavo falou que está sentindo vários sintomas aí que eu me identifiquei muito no antes, né? Antes da nova alimentação. E a gente fazer daqui a um tempo, eu começar uma dieta, essa dieta proposta anti-inflamatória, e daqui a 3 meses a gente voltar a conversar. Claro, vai ser um prazer. E eu falar do meu testemunho e a gente vai se reunir novamente aqui. Maravilha, vai ser um prazer, com certeza. Então, obrigada pela presença, meu amigo. Obrigado você. Obrigada você. Carlos, quero agradecer o convite, agradecer você, o Mestre Testa, todo o apoio que vocês têm me dado nessa vida esportiva, na minha formação. Todo o carinho e todo o apoio que vocês têm me dado. Agradecer aqui o Leandro, a essa aula que ele deu para a gente, para os telespectadores. Agradecer aí o apoio da equipe técnica e quem está assistindo a gente. Obrigada, Obrigado gente. a vocês. Gente, eu quero agradecer vocês mais uma vez pela audiência e até o próximo programa Alta Performance, às sextas-feiras, 15 horas.